Bom, agora que a gente entendeu como que a glicose é transformada até em piruvato, piruvato em acetil, beta-oxidação, como os ácidos graxos são convertidos até acetil e como que os aminoácidos são oxidados até acetil e piruvato ou outros compostos que participam do ciclo de Krebs, vamos falar então do ciclo de Krebs. Tá? O ciclo de Krebs, então, é uma rota cíclica. Então, conforme eu acabei de falar para vocês, ele é alimentado através da degradação de aminoácidos, através da degradação de ácidos graxos, através da degradação da glicose. Tá? O ciclo de Krebs ele vai acontecer basicamente dentro dos mitocôndrios em todas as células eucarióticas. Tá? Em algumas bactérias pode ocorrer nas membranas também, mas é mais raro. Tá? O principal é que você saiba que nas células eucarióticas acontece dentro dos mitocôndrios. E é uma rota cíclica, tá? Que vale a pena a gente entender um pouquinho mais em detalhes. Por quê? Porque o ciclo dos ácidos cítricos é a via central do metabolismo da maioria das células eucarióticas. Tá? A gente vai ver não só que ele é importante no catabolismo, como ele vai participar também do anabolismo. Por isso que muitas vezes a gente chama ele de anfibólico. Tá? E ele ocorre basicamente, conforme eu acabei de dizer para vocês, nos mitocôndrios. Tá? As reações químicas é que do ciclo de Krebs é que produz o CO2, que depois a gente elimina na expiração. Pensem, sempre que a gente inspira, né, a gente está inspirando O2 e quando a gente expira, a gente está jogando CO2 para fora. Né? Então, na realidade, esse CO2 é produzido sempre no ciclo do ácido cítrico, no ciclo de Krebs. Tá? E essa energia que é liberada, a gente vai ver que é utilizada primeiro para produzir GTP, que é um nucleotídeo trifosfatado, tá? E produzir coenzimas que a gente diz reduzidas, que vão ter hidrogênios ligados. Tá? Somente depois, na fosforilação oxidativa, onde ocorre a cadeia respiratória, tá? É que a gente vai ter a produção de ATP. Tá? Por isso que o ciclo do ácido cítrico é acoplado, ele é interconectado com a fosforilação oxidativa. Vamos falar primeiro do ciclo do ácido cítrico. Né? Então aqui estão todas as reações, então aqui por números, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 são as reações químicas enzimáticas, tá? Por que aqui tem duas? É porque isso aqui é uma mesma enzima que faz essa transformação aqui. Ela transforma primeiro numa molécula e depois em outra, mas é a mesma enzima, por isso que é considerada a mesma reação, por isso que tem o mesmo número 2. Então, o ciclo de Krebs é uma série de 8 reações químicas catalisadas por enzimas, tá? A primeira é a citrato sintase, a segunda a aconitase, a terceira isocitrato desidrogenase, a quarta é alfa-cetoglutarato desidrogenase, a quinta é a succinilcoenzima sintetase, a sexta é a succinato desidrogenase, a sétima é a fumarase e a oitava enzima é a malato desidrogenase. Tá? E elas ficam fazendo essas reações químicas que ocorrem de forma cíclica. Por quê? Tá? Vamos tentar entender um pouquinho melhor isso. E um aspecto fundamental que eu quero que vocês acompanhem é o seguinte. Vocês entenderam bem todas as rotas de degradação, vocês entenderam, né? Por exemplo, a glicose vai gerar piruvato. O piruvato, ele entra dentro do mitocôndrio, então todo piruvato gerado da glicólise vai entrar dentro do mitocôndrio, tá? E a primeira etapa vai ser retirar esse grupo carboxil. Como tem um carbono e dois oxigênios, já forma CO2 aqui. Esse CO2 já vai para fora da célula, já vai ser eliminado como CO2, tá? Mas é importante que vocês observem que o piruvato, então vai ficar com esses dois carbonos vão ser convertidos então para acetil, tá? Então aqui nós vamos ter o acetil que ele vai se ligar com a enzima. A enzima só vai transportar esse acetil aqui, tá? E facilitar com que a citrato sintase junte esses dois carbonos do acetil com esses quatro carbonos do oxalocetato. Ó, 1, 2, 3, 4 carbonos. 4 carbonos mais 2 carbonos vai dar uma molécula de 6 carbonos. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Observem aqui que o citrato, o ácido cítrico, tá? Ele tem 3 grupos carboxil.
Tá? Eventualmente vocês vão ouvir falar ciclo do ácido tricarboxílico. Por quê? Porque o primeiro produto que vai entrar no ciclo é o citrato, que tem 3 grupos carboxil. Por isso que ele é um ácido tricarboxílico. Tá? Observem agora o que vai acontecer com esses 6 carbonos, principalmente com esses 3 grupos carboxil ao longo do ciclo. Na primeira etapa não acontece praticamente nada. Tá? Simplesmente essa molécula que é o citrato é transformada em isocitrato. São isômeros, não saiu e nem entrou, embora está mostrando aqui, sai uma água, entra outra água. O resumo da história é o quê? Vai ter exatamente a mesma fórmula, só vai ter uma estrutura diferente, por isso que é o isocitrato. Tá? Agora observe na segunda transformação aqui, o isocitrato é transformado em oxalosuccinato. Continua com 6 carbonos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, tá? Mas essa transformação aqui libera um pouquinho de energia que é aproveitado para reduzir uma coenzima NAD mais em NADH. Voltem lá na aula de nucleotídeos e observem NAD e NADH para entender essa transformação, tá? Depois o oxalosuccinato, tá, é transformado em alfa-cetoglutarato. Aqui é importante que vocês observem o que nessa reação aqui. Tá? Observe que aqui ó, tem 6 carbonos e aqui passa a ter 1, 2, 3, 4, 5. Por quê? Porque saiu um grupo carboxil para a produção de um CO2. Tá? O alfa-cetoglutarato então ficou só com 2 grupos carboxil. Tá? E na etapa seguinte, conversão de alfa-cetoglutarato para succinil, tá? E observem aqui que aqui o succinil vai estar ligado à coenzima A. Aqui você só tem que pensar, ó, pá, ele está ligado com a coenzima A, só isso. A coenzima A está carregando o succinil. Mas observe que o succinil tem 1, 2, 3, 4 carbonos. Saiu mais um grupo carboxil aqui. Onde é que foi esse grupo carboxil? Produziu mais um CO2. Tá? E aqui liberou energia para quê? Para reduzir mais um NAD. Tá? E aí aqui nós temos uma molécula com 4 carbonos, tá? Que é transformado, o succinil é transformado em succinato, aqui libera energia e aqui é aproveitado para ligar um grupo fosfato em GDB, GDP e formar GTP. Então, produziu energia aqui, produziu uma molécula que está carregando energia, que é um nucleotídeo trifosfatado. Não é o principal, que é o ATP. A gente vai ver que o ATP vai ser produzido depois na fosforilação oxidativa, tá? Mas enfim, já tem uma produção de um nucleotídeo trifosfatado, é uma produção importante de energia aqui, tá? O succinato vai ter 4 carbonos aqui, e ele é transformado em fumarato, que também vai ter 4 carbonos. Aqui é mais uma etapa que libera uma quantidade de energia e FAD é convertida em FADH2. Tá? É reduzida para FADH2 e o FADH2 também vai estar carregando energia aqui. Tá? Fumarato é transformado em malato, malato é transformado em oxalocetato, mais uma etapa que libera energia e que essa energia é utilizada para reduzir para NAD mais para NADH. Tá? Oxalocetato, enfim, vai poder pegar um outro acetil que está vindo lá de outro piruvato que foi degradado de outra molécula de glicose. Tá? E assim sucessivamente. O ciclo vai girando aqui e aí você tem que pensar o seguinte, ó, para cada volta do ciclo aqui, tá, são gerados 1, 2, 3 NADH, 1 GTP e 1 FADH2. Tá? Isso aqui são transportadores de energia. Esse hidrogênio a mais no NAD, esses 2 hidrogênios a mais no FAD e esse fósforo a mais nesse nucleotídeo está carregando energia. Tá? Quanto mais volta der aqui, mais vai produzir dessas coenzimas reduzidas, NADH e FADH2, e desses nucleotídeos trifosfatados que carregam energia. Tá? E também estão sendo eliminados, a cada volta aqui, ó, são eliminados 2 CO2, que vão ser
removidos da célula, né, vão entrar na circulação sanguínea. As próprias hemácias que levaram oxigênio vão transportar esse CO2 até os pulmões e aí a gente vai eliminar esse CO2. Lembrem sempre que também tem um CO2, sempre quando a gente tiver piruvato, tá? A gente vai ter justamente esse CO2 aqui, que é o primeiro CO2 que é produzido. Tá? Então, apresentei para vocês o ciclo do ácido cítrico, também chamado de ciclo do ácido tricarboxílico, porque o citrato é um ácido tricarboxílico e que vai perdendo seus grupos carboxil para produzir CO2 ao longo do processo, né? E também chamado de ciclo de Krebs, que foi o cara que descobriu esse processo, né? Em que inclusive ficou bastante famoso em função disso. É considerado um dos principais bioquímicos da era moderna, justamente por ter descoberto o ciclo de Krebs que acontece que é o principal mecanismo, né, de obtenção energética que acontece dentro da maior parte das células eucarióticas.